O 10 graus terremoto mais sério do mundo, Jimin, até mesmo derrubou a Terra em 8 centímetros, e mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem casa. Durante a formação da Terra, o terremoto se tornou um relógio extremamente importante. Ele não só reconstruiu a Terra, mas também afetou profundamente o progresso da civilização humana. Como o terremoto mais comum na Terra, a quantidade de terremotos que acontecem por ano é de mais de 5 mil milhões. Isso significa que a humanidade está sempre passando por uma testemunha de terremotos. Embora a maioria dos efeitos ocorrem em lugares mais distantes ou com poucos efeitos, nós não temos muita sensação. Mais uma vez que ocorre um forte efeito, a destruição que ocorre só pode ser definida como destruição do céu e terra, que é uma das forças mais terríveis da natureza. Hoje, por favor acompanhe-me e vejamos os 10 efeitos mais graves do mundo. Número 10. A eclipse de Xinyu. A cidade de Xinyu, no sul do Japão, é a 7ª maior cidade do Japão, e é também a cidade de portos importantes da internação japonesa. Após o fim da política de abrigo dos países, Xinyu teve um grande desenvolvimento de mais de 150 anos. Mas o grande terremoto de 1995 derrubou esta cidade por vários anos. O nível do terremoto estava em 7,3, e o terremoto de 20 segundos causou uma perda econômica de mais de $1.000 bilhões. Mais de 6 mil pessoas morreram no terremoto, 40 mil morreram e 300 mil desapareceram. Este é o mais grave terremoto que ocorreu na Japônia desde o terremoto de Engin, em 1923. Este terremoto fez com que o governo japonês percebesse a importância da resistência ao terremoto e as consequências terríveis causadas pela escuridão de carreteras e ruas. 9. Neibol. Terremoto Bukhara é uma das principais regiões do Neibol. Sua história pode ser traduzida para o início da construção moderna do Neibol. A cidade é a 2ª maior cidade do Neibol e um famoso lugar de viagem. No amanhã de 25 de abril de 2015, um terremoto de 7,8 graus atingiu Bukhara. A emergência do terremoto causou uma destruição destruidora na região. A sorte é que muitas pessoas estavam trabalhando no exterior, o que diminuiu a quantidade de pessoas. Mas mesmo assim, ainda há mais de 9 mil mortos, mais de 20 mil feridos e mais de 1 milhão prédios destruídos em terremotos, incluindo muitas antigas culturas históricas. Neibol também sofreu um perigo econômico de mais de $5 bilhões por causa desse terremoto. 8. O terremoto de Fenchuan. A província de Sichuan é conhecida como o país dos talentos. A província de Fenchuan é a base de produção de agricultores mais grandes da China. Sua população de habitantes aumentou até 8.300 milhões. Em 2008, uma grande terremoto de 8,0 graus aconteceu em Sichuan, Fenchuan. O terremoto destruiu cerca de 500 mil km² e atingiu mais de 200 cidades. Quando o terremoto aconteceu, até as regiões como Pequim e Xangai percebem o tremor no terreno. Em apenas 2 minutos, 80% dos prédios do terremoto foram destruídos. As ruas de trânsito e os trânsitos de ônibus foram destruídos. 370 mil pessoas foram machucadas e 690 mil morreram. Este terremoto causou uma perda econômica de mais de $800 bilhões. As outras perdas que foram causadas são inacreditáveis. Após o terremoto, inúmeros voluntários foram para Fenchuan. Eles não apenas forneceram um grande apoio para o trabalho de salvação, mas também mostraram-nos a união do povo chinês. No dia 1º de setembro de 1923, um grande terremoto de 8,2 graus aconteceu na região de Kanto, Japão. Este terremoto foi considerado um grande terremoto raramente visto na história contemporânea do Japão, por sua força de destruição. A explosão causou a caída de um grande número de quartos de casas e muitas cidades a terremotos. Depois, o terremoto causou uma chuva e muitas regiões marítimas foram queimadas. Este terremoto causou a morte de mais de 200 mil pessoas, e o número de pessoas mortas e desaparecidas foi de mais de 14,3 mil. Muitas pessoas morreram de fome. No segundo dia após o terremoto, as pessoas começaram a divulgar muitas notícias. Elas acusaram os chineses e os coreanos de terremotos. Porque muitos jornais não descobriram a verdade e reportaram as legendas, a confiança e a transmissão dos rumores aumentaram. Isso também ignitou a fúria no coração do povo japonês. No fim, causou o assombrado assassinato no Guangdong. Este terremoto fez com que o Japão percebesse suas condições geográficas.
De uma forma ou outra, ela até mesmo é uma fonte de incêndios para o exterior do Japão. 6. O grande terremoto de Kansai-Pushivon. O terremoto de Kansai-Pushivon ocorreu no sul de Chile. O lugar é conhecido pela cultura do vinho de verdura, e possui a maior base de produção de vinho de verdura do Chile, ocupando a metade do país onde o vinho de verdura é exportado. No dia 27 de fevereiro de 2010, um terremoto de 8,8 graus aconteceu de repente. O forte trem durou 3 minutos. Todos os 6 distritos administrativos de Chile sentiram um cheiro de perigo. Até mesmo o sul de Peru também foi afetado por um trem. Depois do terremoto, a Chile anunciou uma situação de emergência. O grande terremoto causou uma parte da região de Chile a parar e uma forte chuva. 53 países lançaram um avistamento de chuva. A chuva veio de Santiago até o Japão, causando muito dano a todos os países. A situação de Chile é mais terrível. Mas, porém, o terremoto deixou 525 pessoas mortas, causando um dano econômico de 150 a 300 bilhões de dólares. 5. O estado da terra da Rússia. A Rússia é um país com poucos efeitos de terremotos, mas em 4 de novembro de 1952, um terremoto de grau 9.0 atacou a região norte-oeste da Rússia. Por causa da quantidade de pessoas, o terremoto não causou muita influência, mas o terremoto causou muitos efeitos de terremotos. A cidade da terra da Rússia sofreu um desastre inimaginável. Por exemplo, em Kamchatka, houve 3 erupções. A altura do mar foi de 4 a 18 metros. Isso causou a morte de mais de 10 mil pessoas. 6 horas depois, a erupção atingiu o Havaí, causando uma grande quantidade de barcos que foram destruídos e mortos. Enquanto a humanidade protege-se dos efeitos do terremoto, os efeitos do terremoto também precisam ser cuidadosos. 4. O terremoto do Japão e do Japão. Diferente da Rússia, o Japão é um país que sofre muito de terremotos. No dia 11 de março de 2011, um grande terremoto de 9,0 graus aconteceu na região do Pacífico Norte-Oeste do Japão. Depois, o terremoto causou uma forte chuva. A chuva e a chuva causaram a morte de 1,5 mil pessoas. Quase 200,000 prédios foram destruídos, causando uma perda econômica de mais de 200 bilhões de dólares. E o mais assustador é que o Jardim Fudo também foi gravemente danificado. Houve 3 explosivos de reações. Este é o incidente mais grave que ocorreu desde a explosão de Chernobyl, em 1986. Por causa da contaminação grave no Jardim Fudo, 230 mil pessoas tiveram que sair do lugar. Além disso, a influência do incêndio ainda existe, e ainda vai continuar por muito tempo. No dia 26 de dezembro de 2004, uma tempestade de 9,1 graus aconteceu na costa leste de Sumanda, na Indonésia. Na tempestade, que ocorreu no fundo do mar, a tempestade continuou por cerca de 8 a 10 minutos, tornando-se a tempestade mais longa registrada. E o mais assustador não é o terremoto em si, mas a chuva que ele causou. Há pouco depois do terremoto, a população de países como Indonésia, Sri Lanka, Tailândia, Índia e Mientês descobriu que havia um deslizamento do mar. Muitas pessoas ainda não percebiam que isso era um sinal de perigo. Elas ainda estavam curiosas e olhavam para o lago. Há pouco depois do terremoto, a população de países como Indonésia, Sri Lanka, Tailândia, Índia e Mientês descobriu que havia um deslizamento do mar. Muitas pessoas ainda não percebiam que isso era um sinal de perigo. Elas ainda estavam curiosas e olhavam para o lago do deslizamento. Mas em pouco tempo, uma grande chuva de 30 metros de altura se apagou rapidamente. O terremoto atingiu 14 países. Pelo menos 22,7 milhões de pessoas morreram no terremoto, o que fez com que o terremoto em Indonésia se tornasse um dos maiores terremotos naturais registrados. 2. O terremoto de William Van Zivan. O terremoto de William Van Zivan foi chamado de terremoto de Alascada. O terremoto aconteceu no dia 27 de março de 1964. O terremoto chegou ao nível 9.2 e continuou por 4 minutos e 38 segundos. É o terremoto mais forte registrado na história americana. O terremoto causou que 9 metros de Kodiak, 320 km de distância, foram elevados para 9 metros. E o Anklai, que está na África do Sul, está a 2,4 metros de profundidade. Mesmo o Aéreo Américo, que não pode ser testemunhado, foi interrompido por 6 minutos. Essa foi a única interrupção de acidente que ocorreu na história do Aéreo Américo.
Porém, o grande terremoto não ocorreu em grandes cidades com pouca população, senão a população e a perda econômica seriam um número inútil. Mesmo assim, o grande terremoto ainda levou 131 vidas. Primeiro, o grande terremoto de Chile. No dia 22 de setembro de 1960, o terremoto de Valdivier foi o terremoto mais forte registrado de todos os tempos. O tamanho do terremoto chegou a 9,5 graus. Seu poder de destruição é igual a 37 mil balas média. Além disso, a terremoto causou uma erupção de 25 metros de altura e os prédios da vila de Aigen foram destruídos. Xavier, Nova Zelândia, Japão e outras